Alô, alô, galera! Alô, alô, pessoal! De volta para mais uma atração aqui no canal do Paulinho, no Plantão do Paulinho. Você já fez sua inscrição no canal? Então se inscreva no Plantão do Paulinho, ative as notificações, toque o sininho para receber as novidades do canal e, claro, dá um joinha, dá um like aí pro Paulinho. Na tela para você, olha só, 2008 foi quando o Internacional enfrentou pela última vez a equipe do Boca Juniors no estádio Beira-Rio. Grande vitória por 2-0, o Inter rumando para o título daquele ano da Copa Sul-Americana. Esse cara aqui, o Alex, fez os 2 gols do Inter na vitória por 2-0 sobre o Boca Juniors. Então o destaque do vídeo de hoje, desse momento aqui, é Internacional e Boca, que jogam nesta quarta-feira à noite, a partir das 9h30 no Beira-Rio. Bola rolando para o Inter contra o Boca Juniors da Argentina. Roberto Tobar do Chile é quem apita a partida. Grande arbitragem, grande árbitro, sem dúvida alguma. Em termos de arbitragem, o Inter não vai ter problema. O problema maior vai ser realmente o time do Boca Juniors, embora o Boca não venha num bom momento, exemplo do Inter. O Inter que no Brasileiro, não contando a Copa do Brasil, no Brasileiro, nos últimos 5 jogos, o Inter tem 2 empates contra Flamengo e contra Coritiba, tem 3 derrotas para o Corinthians, para o Santos e também para o Fluminense, e o Boca Juniors no Campeonato Argentino. Na Argentina agora o campeonato é dividido em 6 grupos com 4 equipes, ou 4, não 3, 4 equipes em cada chave, então 6 grupos com 4 equipes em cada chave. O Boca está numa chave que tem o Tajeres como líder, com 8 pontos, e o Boca é o segundo colocado com 6 pontos na tabela. Lembrando que faltam mais 2 rodadas para terminar a fase classificatória lá na Argentina. O Boca, que vem de 2 derrotas seguidas. Na estreia, acabou vencendo o Lanús por 2-1, depois bateu o News Old Boys por 2-0, e aí nas outras 2 rodadas, 2 derrotas. Em casa perdeu para o Tajeres por 1-0 e depois foi derrotado pelo Lanús por 2-1. Portanto, dos últimos 4 jogos do Boca, 2 vitórias e 2 empates. Hoje, Boca Inter, Inter Boca, 9h30 da noite, narração do Marcos Couto na Rádio Bandeirantes, aqui de Porto Alegre, 94.9 no FM. Vamos falar agora do histórico do Internacional contra o Boca Juniors. Então, roda a vinheta. Na tela para você os duelos do Inter contra o Boca Juniors. Lembrando que até o momento da história, jamais Inter e Boca jogaram pela Copa Libertadores da América. Houve até hoje jogos amistosos ou então pela Copa Sul-Americana. 8 duelos do Inter contra o Boca na história até o momento. 4 vitórias do Inter, 1 empate e 3 vitórias do Boca Juniors. Nesses duelos, o Inter marcou 14 gols, sofreu 14 e tem um aproveitamento de 54,2% contra a equipe do Boca Juniors. Primeiro jogo foi amistoso nos Eucaliptos, em 1957, aqui em Porto Alegre. O Inter venceu o Boca por 4-2. Depois um outro amistoso no torneio de verão em Mar del Plata, na Argentina, em 79, quando o Boca derrotou o Inter por 3-2. Na sequência, houve jogos apenas pela Copa Sul-Americana e jogos oficiais do Inter contra o Boca. Em 2004, lá em Buenos Aires, o Boca venceu por 4-2. O Inter precisava fazer 2-0 em casa pelo saldo qualificado para passar de fase. Não foi além do 0-0, foi eliminado pelo Boca lá em 2004. Em 2005, no ano seguinte, novo duelo do Inter contra o Boca Juniors. O Inter fez a vantagem, venceu no Beira-Rio por 1-0. Jogava pelo empate em Buenos Aires, mas acabou perdendo por 4-1 e também foi eliminado lá em 2005. Muito se diz que os duelos do Inter contra o Boca em 2004 e 2005 serviram de experiência, de aprendizado para que o Inter conquistasse a América no ano seguinte, em 2006, quando foi, portanto, pela primeira vez campeão da América, depois bi em 2010. E os últimos confrontos do Inter contra o Boca aconteceram há 12 anos, em 2008, também pela Copa Sul-Americana, na caminhada do Inter ao título da Sul-Americana naquela temporada. No Beira-Rio, o Inter fez 2-0, uma grande vantagem do Inter dentro de casa, 2-0. Seria excelente fazer esse placar hoje, imagina só, 2-0 hoje contra o Boca Juniors no Beira-Rio. O Alex marcou os 2 gols do Internacional. Aí o Inter foi jogar em Buenos Aires, podendo perder por um gol de diferença para passar de fase, mas foi além disso, venceu a partida. Mais uma vitória do Inter, lá em Buenos Aires, em novembro de 2006, vitória por 2-1, foi o último duelo do Internacional contra a equipe do Boca Juniors. Portanto, em 8 jogos, 4 vitórias do Inter, 3 do Boca e 1 empate. Vamos agora saber como o Inter jogou aquela partida, o último jogo do Inter contra o Boca no Beira-Rio, lá em outubro de 2008, pela Copa Sul-Americana. Então, vamos trocar a tela aqui, trocando a tela.
2008, eu falei antes 2006, não, 2008, 22 de outubro de 2008, uma quarta-feira à noite no Beira-Rio, o último duelo do Inter na história contra o Boca Juniors dentro de casa. O Inter joga hoje, repito, 9h30 da noite, bola rolando no estádio Beira-Rio, jogo de ida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O técnico lá em 2008 era o Tite, campeão da Copa Sul-Americana pelo Internacional, que venceu por 2-0, 2 gols do Alex, a 4 e também aos 44 do segundo tempo. O Inter já tinha vantagem no finalzinho da partida, marcou mais um, aí sim, foi tranquilo lá para Buenos Aires, lá no ano de 2008, para jogar a partida de volta pelas quartas de final aquele ano. Depois o Inter pegou o Chivas nas semifinais lá do México e na finalíssima enfrentou o Estudiantes da Argentina. Isso é um outro assunto, o assunto agora, o papo agora é Internacional e Boca Juniors. Então 22 de outubro de 2008, Beira-Rio, último jogo do Inter em casa contra o Boca, 2-0 para o Inter que teve Lauro, Ângelo, Índio, Bolívar e Gustavo Neri. Depois saiu o Gustavo Neri, entrou o Marcão na lateral esquerda. Meio campo, começou o jogo com o Edinho, Magrão, Andrezinho e o D'Alessandro. Entraram durante a partida o Daniel Carvalho no lugar do Magrão, o Sandro no lugar do Andrezinho. E lá na frente jogaram Alex e Nilmar, o time do Internacional e que bateu o Boca, o último jogo do Inter contra o Boca Juniors lá em 22 de outubro de 2008. Inter 2-0, seria um placar excelente hoje para o Inter se conquistar esses dois. 1-0 já tá bom, imaginem 2-0 para levar uma vantagem muito ampla para o jogo da volta semana que vem lá em Buenos Aires. Se o Inter no Brasileiro não vence há 5 jogos, lembrando que o Inter venceu semana passada na Copa do Brasil América, lá em BH, por 1-0. Perdeu nos pênaltis, mas no tempo normal o Inter venceu o jogo. Então, na verdade, o Inter está a um jogo sem vencer na temporada. Perdeu agora, dentro de casa, no último domingo, no Beira-Rio, para o Fluminense, de virada por 2-1. E o Boca vem de 2 derrotas seguidas para o Tajeres e também para o Lanús, lá no Campeonato Argentino. Tá certo, pessoal? Então não esqueça, hein? Se inscreva no canal do Paulinho, no Plantão do Paulinho, dê um joinha, dê um like pro Paulinho e, claro, ative as notificações. Até mais, pessoal!